Se o avião cair e você colocou primeiro, por exemplo, no seu filho a máscara, o avião caiu, você morreu, quem é que vai cuidar da criança? Ele vai morrer depois por falta de alguém que cuide dele, né? Uhum. Então, sempre Deus em primeiro lugar, porque a gente tira o amor, a gente tira as forças, a gente tira tudo de Deus, não tem da onde vir. Depois a gente. Em segundo, o próximo, né? Letícia, por que que você acha que é tão difícil as pessoas falarem ou não para outras pessoas? Entra primeiro essa questão de querer dar o seu melhor, eu acho que de você mostrar o seu melhor, e também aquele ponto de querer agradar o outro e não agradar a si mesmo. Eu falo por mim mesma, por muito tempo eu tentei, né, agradar os outros, deixando muitas vezes de lado o que eu queria. Então, acho que depois de descobrir, depois de você ser transformada durante a sua vida, passando por muitas histórias, eu acho que você vai percebendo quantas vezes você foi se anulando, né? Então, é importante nós falarmos o sim para nós mesmos, muitas vezes falando não para o outro, né? Então, eu acho que entra essa dificuldade, porque o que que o outro vai pensar? Ah, será que o outro ainda vai gostar do que eu falar ou do que eu vou fazer ali com ele? Às vezes vai muito de uma aceitação, Da né? E aí a aceitação. gente vai volta no nosso core que a gente trabalha, né? Que é a inteligência emocional. É, Eu vou falar sempre sim para ser aceito. Vou falar verdade. sempre sim para que o outro eh, goste de mim. É. E acho que quando vira mãe, vira pai, a gente descobre algumas coisas ali que como você vai agir com seu filho. E eu acho que isso está muito ali na infância, porque você fala pro seu filho, empresta o brinquedo pro amiguinho, deixa o amiguinho brincar. E eu fui aprendendo com o tempo e eu sempre pergunto pro meu filho, você quer emprestar? Empresta. Você quer brincar mais um pouquinho? Fala pro amiguinho, então, que você quer brincar e depois você empresta. Porque eu acho que começa ali essa anulação dele falar assim, poxa, por que que eu tenho que dar pra ele? Porque ele tá chorando, eu tenho que agradar ele e não posso me agradar porque eu quero brincar com esse brinquedo agora. E, então, eu acho que é ali que começa Que coisa essa interessante que você atuação. está falando, né? Porque eu não aprendi isso, né? Eu aprendi depois de adulto, depois que minha filha já nasceu, e aí que eu aprendi essas coisas. Mas nós não ensinamos os nossos filhos a serem É, generosos. A gente obriga, você dá isso pro amiguinho. Você ensina, você não ensina, você obriga ele. E aí, como ele não aprende, o que acaba acontecendo? Ele acaba não entendendo essa parcela e aí ele não consegue reproduzir. Aí ele não é generoso, ele não é amável, porque você está obrigando. E qualquer coisa que é obrigatório, a gente não vê sentido, né? e ele vai crescendo, sempre tentando agradar o outro, porque ai, vai chorar, vai virar as costas, não vai falar mais comigo, porque ele vai criando, acho que aquela imagem, né, de que quando era criança ele precisava agradar o amiguinho, enfim, quem tivesse, né, Uhum. ali com ele. A gente acha que está ensinando a criança a compartilhar, É, mas na verdade a gente está ensinando a a criança se a anular. se anular, a dizer primeiro o outro, depois você. Ele quer brincar com seu brinquedo, então você tem que emprestar. Não importa se você quer brincar ou não. A gente nem passa isso pela cabeça, né? Vocês sabem que eu viajo aqui nessa mesa, né? Tô juntando tudo para poder chegar aqui no que eu vou falar. Já disse algumas vezes, né, que enquanto metafísico, enquanto espírita, enquanto espiritualista, eu gosto de estudar muitas coisas e dentre todas as coisas, uma que me dá bastante base são alguns estudos que eu faço da Bíblia. E a gente está falando de um mandamento. Eu não gosto de chamar de mandamento porque parece obrigação, né? E Deus nos deu aí esse arbítrio e a gente, alguns usam, outros não. Mas vamos chamar de mandamento aqui para que fique claro. A gente está falando, quando a gente fala de bondade com limite, a gente não pode esquecer de uma coisa. Tá lá. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu já disse isso em um dos podcasts que eu também participo. Tá tão desafiador o ser humano descobrir o quanto ele se ama. Tá tão desafiador, tá chegando a ser dinâmico, tá ficando raro, e a gente, nessa cadeira de terapeuta que eu sento e que vocês também sentam, enquanto amantes radicais de pessoas, desenvolvendo pessoas, a gente está percebendo muito isso, né? A falta do amor próprio e muitas vezes uma bondade excessiva para ter do outro o mínimo de amor, carinho e reconhecimento, e o quanto as pessoas estão se ferindo e machucando com isso.
E esse nosso tema, né, bondade com limites, ele leva a gente a raciocinar escrituras e coisas que já foram ditas. É muito desafiador você saber o quanto você se ama. É muito desafiador hoje na sociedade que vivemos, e o André disse muito bem que ele só foi descobrir algumas coisas depois de se tornar pai. E eu acredito que isso é uma bênção, né, que você tem aí de ser pai. O quanto ele teve que olhar, dizer de sim e não, né? Nesse período, nesse momento que ele se torna pai, até mesmo para passar o melhor para a filha, para as filhas e para o filho. Eu falo uma coisa que é assim, eu agradeço cada não que eu recebi de Dona Conceição e seu Nestor. E eu vou explicar isso, porque ali eu comecei a aprender que até mesmo no não, a gente tem um ato de bondade com limite. Porque a gente, quando é criança, a gente quer desbravar o mundo, quer conhecer, quer enfiar o dedinho na tomada. Eu era a criança que pulava, subia na mesa para pular, né? E aí tinha toda aquela questão do pai e a mãe com algumas coisas da vida da gente, não vá, não faça, não vá, não faça. Muito dos nãos que nós recebemos de papai e mamãe foi um ato de bondade, com limite. Mas aí tem uma outra coisa, né? Muito dos sims foi a ausência dessa bondade com limite. É claro isso que eu tô falando para vocês, ou é muito, muito, muito geminiano, muito, muito influente, né? Não, é bem isso mesmo. E uma vez eu gosto muito do Rossandro Klinger, que ele é um psicólogo. Eu fiquei fã por tua causa, Eu tá? amo o Rossandro, ele é maravilhoso. E ele conta uma história dele, de quando ele era adolescente, ele morava, acho que era na Bahia, e ele queria ir no bloco da Ivete, né?